Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Amanda Anastácio, sou da área da educação, da área jurídica e da área de gestão. Trabalho com mediação de conflitos escolares e também com a mediação de conflitos judiciais e extrajudiciais pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Estarei com vocês com a disciplina de gestão escolar e gestão não escolar no curso de pedagogia. Antes de iniciarmos a disciplina, eu gostaria de parabenizar pela escolha do curso. Afinal, o que move vocês na área da pedagogia? Para vocês, alunos, futuros pedagogos, o que é para vocês educação? São algumas dessas reflexões que iremos fazer no decorrer dessa disciplina para que consigamos imaginar e refletir um pouco acerca da área da educação e parabenizá-los por esse avanço. Embora a educação, a área da pedagogia tenha enfrentado grandes transformações, ainda é um grande desafio. É necessário ressignificar a pedagogia, é necessário ressignificar e transformar a educação. Iremos começar com um questionamento. O que é gestão escolar? A gestão escolar, ela é todo o processo que envolve os setores de uma escola. Ele vai desde o aspecto físico, do aspecto discente, corpo docente, a pais e alunos. No entanto, essa disciplina nós iremos abordar a gestão não escolar. Por que surge esse contexto reflexivo de trabalhar a questão da gestão não escolar? Antes de iniciarmos, é importante fazermos um breve questionamento reflexivo acerca de como foi inserido a educação no nosso Brasil. Sabemos que em meados de 1500, com os jesuítas, com o intuito da catequese dos indígenas, iniciou um processo educativo. No entanto, é importante a gente refletir que tipo de processo educativo foi repassado durante esse momento dessas províncias no Brasil. Era uma educação reflexiva? Era uma educação horizontal? Sabemos que, na verdade, era uma educação vertical. Uma educação onde os jesuítas buscavam a catequese e, muitas vezes, uma forma de passar para esses indígenas um processo de aceitação para que fosse obtido, de fato, a colonização. Só após, em 1800, com a chegada da família real do Brasil, intensificou o processo de educação. No entanto, esse processo de educação ele ainda era um pouco distante da realidade do que seria, de fato, uma educação de qualidade. Sabemos que a educação ela passa por momentos de transformação e a história ela nos remete a essa questão de que a educação era anteriormente apenas para os homens. As mulheres não tinham acesso à educação. Depois de algumas décadas, a mulher passa a ser inserida no contexto de educação, no entanto, apenas de uma forma vertical, onde passava para ela apenas esclarecimentos acerca de religião e muitas vezes acerca de como as questões domésticas relacionadas à vida. A mulher ela não era inserida no contexto social. A questão pedagógica foi tomando, na verdade, formas plausíveis e construindo um contexto mais sistêmico e mais abrangente após a década de 90. Nós iremos ver isso no decorrer da disciplina. Quando falamos sobre educação, que palavras nós lembramos? Geralmente o aspecto escolar. Quando falamos em educação, geralmente nós associamos ao espaço escola, um processo didático, sistemático e um ambiente escolar. No entanto, como é abordado a educação não escolar? É uma educação que ela vai além dos limites do muro de uma escola. Ela vai além da educação das paredes que limitam aquela estrutura gerenciada no aspecto escolar. A partir de 1960, iniciou um processo de consolidação, na verdade, de práticas educativas não escolares institucionalizadas. Na década de 60 e 70, os setores sociais eles sugeriam a necessidade de corresponder às demandas sociais.
mediante mecanismos educativos situados fora do marco escolar. Então, a partir da década de 60 e 70, começa a exigir uma necessidade. E por quê? Por que foi questionado, por que necessitou essa ampliação, na verdade, de um processo educativo fora da escola? Para que consigamos fazer uma contextualização mais precisa, é importante que a gente diferencie o que é uma educação formal, o que é uma educação não formal e o que é uma educação informal. Então, a educação formal é a educação onde o aprendizado ele ocorre dentro do ambiente escolar. É uma educação estruturada, organizada, ela é pautada em diretrizes básicas, através de leis que regulam, ou seja, a própria educação escolar, né, propriamente dita. Então, esta é a educação formal. E o que é educação não formal? É justamente essa temática onde nós iremos abordar nessa disciplina. Então, a educação não formal, ela ocorre fora do ambiente da escola. É uma educação, embora ela exista uma intencionalidade, ela não segue um processo, digamos que engessado de uma escola, de um processo metodológico escolar. Ela promove o autodesenvolvimento. A sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo, indivíduos e muitas relações sociais. E o que seria a educação informal? A educação informal é todo o contexto que vivemos, é o nosso dia a dia. São os nossos relacionamentos entre familiares, as nossas relações em grupos de pertencimento, muitas vezes encontros em determinados espaços que convivemos. E muitas vezes também essa educação informal ela está associada aos meios de mídia, as informações que nós recebemos diariamente através dos meios digitais. Essa também é considerada um tipo de educação informal. E vale aí a gente fazer também uma pausa para a gente refletir. A educação informal, ela pode interferir diretamente no processo de construção de valores de uma sociedade? Nós iremos posteriormente nos encontrar em um momento de tutoria e eu gostaria de refletir com vocês. Deixo essa frase, esse questionamento, para que a gente consiga debater em momento oportuno, ok? Por que nasce, então, a ideia, a necessidade de uma educação não escolar? Como falamos anteriormente, a educação não escolar, ela não está enquadrada dentro da escola. É uma educação pautada de uma cultura educativa não formal. A escola era alvo de críticas à sua finalidade formativa. Então, vamos fazer aí um breve retorno do que falamos anteriormente. Eu falei para vocês que, meados de 60 e 70, começa a haver um questionamento e uma necessidade de conectar a educação não necessariamente apenas no ambiente escolar. As instituições elas começam a necessitar e exigir uma educação que seja fora da área do ambiente escolar. Então, se desde a década de 60 e 70 já questionava-se acerca de que as críticas sobre a finalidade formativa da educação, então se trouxermos um pouco para a nossa realidade, ainda não está tão diferente. A educação formal dentro da escola ainda precisa ser transformada. Percebemos que muito precisa, na verdade, modificar para que a gente consiga atender, de fato, a uma estrutura de transformação educativa. Outro aspecto que fez com que iniciasse o processo da educação não formal foram as mudanças sociais e econômicas. A educação, assim como a área jurídica, ela se adequa à necessidade social daquele momento, aquela necessidade em que a sociedade está inserida. Então, muitas modificações ocorreram durante décadas de aspectos culturais, modificações de valores, e a educação ela tende a tentar se adequar a essa necessidade.
Por isso, a educação não escolar, por ela não seguir um processo tão engessado, tão sistematizado como o aspecto da educação formal dentro da escola, ela permite uma maior abrangência de uma adaptação dessas mudanças. Outro aspecto foi a abordagem formativa, ela não parecia ser adequada para desenvolver a aprendizagem numa sociedade em transição de valores. Também não modificou tanto. Ainda sentimos essa necessidade. E a crítica também aos processos de identidade e da dinâmica escolar. Então, precisava que muitas transformações ocorressem. Então, desde a década de 60, 70, já iniciava esse questionamento de modificações nas práticas educativas. A educação não escolar, ela não surge como uma contraposição frente à escola formal, à prática educativa dentro da escola. Pelo contrário, a educação não formal, a gestão não escolar, ela é uma continuidade, ela é uma complementação da educação formal, que é a gestão escolar, propriamente dita, dentro do ambiente escolar. Não se aprende, na verdade, em a única fase das nossas vidas. O aprendizado ele é contínuo. Assim como diria Paulo Freire, nós somos seres inacabados. Então, a educação ela precisa ser adequada desde a parte infantil, fundamental, e ela deve seguir durante todo o caminho de desenvolvimento do indivíduo. Por isso, a importância da educação não formal. Porque quando nós iniciamos, na época do infantil, na época do nosso momento escolar, existia, logicamente, existe uma necessidade de um sistema formal de ensino. Existem leis que regulam isso, nós iremos ver brevemente, que elas relacionam, na verdade, toda uma estrutura de educação que deve ser feita na escola. No entanto, isso não é suficiente. Nós somos o tempo inteiro motivados, nós passamos por movimentos sociais, por transformações culturais, e essa educação ela precisa estar acompanhando todos esses processos. É através da educação que nós conseguimos, de fato, transformar uma sociedade. E conseguimos, primeiramente, nos transformar. Algumas leis eu trouxe para vocês que reforçam, que legalizam a educação no Brasil. Então, antes de 1988 já existiam leis. No entanto, eu trouxe para vocês o parâmetro principalmente a partir de 1988. Por quê? A Constituição Federal de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. É essa Constituição que nós conseguimos ter um grande avanço social, porque ela, além de trazer o marco da educação como uma educação de qualidade para todos, como um direito fundamental, dever do Estado e municípios, bem como ela prioriza a dignidade da pessoa humana. Outra lei que reforça esses questionamentos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990, que é conhecido como o ECA. Então, ele também regula todo esse processo educativo do ensino infantil. Temos também as leis de diretrizes básicas, algumas emendas constitucionais que foram ocorrendo durante todo esse processo, no intuito de alterar as legislações, o Plano Nacional de Educação e a Lei 9.394 de 1996, que essa lei é a que reforça a nossa disciplina, que é a educação não formal. Nós iremos ver em seguida. A Constituição Federal, no artigo 205, fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O artigo 206 da Constituição Federal também aborda que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade de ensino público, bem como gestão democrática do ensino público na forma da lei e garantia de padrão de qualidade.
Sabemos, na verdade, que nós passamos num processo chamado elefantíase jurídica. O que seria isso? De uma forma mais simples. O Brasil ele é um dos países com maior quantidade de leis, por isso o termo elefantíase. Então, percebe-se que durante todo esse processo das leis formadas no Brasil, vai se modificando. Existem vários tipos de alterações legislativas, bem como agora nesse momento atual de pandemia, várias alterações legislativas já vêm ocorrendo no intuito de possibilitar um melhor acesso à justiça. No entanto, é importante reforçar que a Constituição Federal de 88, ela é considerada uma das constituições mais belas em seu texto, porque ela busca, de fato, assegurar direitos que são devidos, que são direitos que são inalienáveis ao indivíduo. No entanto, nota-se uma teoria muito distante da prática, na verdade. Mas a Constituição Federal, ela reforça a garantia de padrão de qualidade. Mas também ela deixa claro no seu artigo a questão que depende também da sociedade, do indivíduo, de toda uma coletividade. Então não adianta apenas existir leis escritas, leis bem redigidas, se no momento da execução o cidadão não tem a consciência reflexiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala no artigo 53 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado, direito de contestar e diversos direitos. Depois vocês vão analisar com mais cautela essa lei que eu trouxe para vocês. Trouxe, na verdade, apenas para uma questão informativa. Porque eu acredito, desde a época discente, desde a época que eu estava na faculdade de Direito, eu sempre me questionava por que as pessoas não têm acesso às leis. Por que não existe, no contexto educacional, nas diretrizes básicas, a obrigatoriedade de direito nas escolas? Alguém já se perguntou? Alguém já refletiu sobre isso? Sempre foi um questionamento e hoje eu trago um projeto que eu venho desenvolvendo na sociedade, que é justamente isso, é trazer a informação das leis. Porque quando nós sabemos de fato quais os nossos reais direitos, a sociedade ela modifica, a sociedade ela se transforma. Muitas vezes nós vivemos um processo chamado de alienação, onde somos, na verdade, ignorantes no aspecto de ignorar, de fato, todo o nosso contexto. A verdade, a gente não sabe, muitas vezes, quais os nossos direitos para que a gente consiga, de fato, recorrer a eles. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, ela deixa claro que é necessário o direito de educação para todos, educação de qualidade, e bem como é importante a gente reforçar uma reflexão. Tanto a Constituição Federal como o Estatuto, ele fala sobre preparar esse indivíduo para a questão profissional. Mas a educação é apenas isso? Será que nós, educadores, nós, professores, estamos preparando os nossos alunos apenas para a questão formativa profissional? Ou a educação é além disso? A Lei 9.394 fala que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, aqui esse artigo, ele nos remete à nossa disciplina, que é a educação, principalmente a gestão não formal, a gestão e a educação fora do ambiente de escola. Então, o processo educativo, ele tem que ir além da escola. E isso está ressaltado nesta lei. A educação não escolar, ela tem se tornado mais evidente na década de 90, como eu falei para vocês anteriormente. A Constituição Federal de 1988, ela reforça o direito igualitário a todos da educação, bem como a educação de qualidade e dignidade da pessoa humana. Então, a partir
1990, existe uma nova cobrança, um novo contexto social para que se adeque. Então, a educação não formal, ela tende a ser mais elaborada e necessária nessa consolidação cultural. O pedagogo, na atualidade, ele, embora precisa enfrentar desafios diante de tanto contexto social, muitas vezes da não valorização, ou do processo educativo como ele foi nos repassado, como eu falei anteriormente, nós viemos de uma cultura de educação vertical, onde nós, anteriormente, no processo de colonização, então nós herdamos uma cultura educacional diferente, e esse pedagogo, embora ele tenha conseguido algumas transformações nesse aspecto, muito ainda precisa ser reeducado, questionado, precisa existir uma ressignificação do que é pedagogia. A pedagogia, ela vem do aspecto de guiar. O pedagogo, ele guia. Eu prefiro, muitas vezes, utilizar o termo educador do que professor. E qual a diferença? Existe um pensamento que diz que professor é profissão e educador é missão. E é importante que vocês façam reflexão. Que sejamos pedagogos educadores. Porque o professor, muitas vezes, ele apenas está preocupado em transferir o conhecimento. E o educador, ele está além disso. O educador, ele está preocupado com a transformação educativa daquele indivíduo. Então, todo educador, ele é professor, mas nem todo professor é educador. Fica também esse questionamento para vocês. Então, diante de alguns avanços, a pedagogia, ela vem adquirindo um grande espaço de atuação, devido justamente à necessidade, à relevância da educação no contexto social, a relevância de construir uma educação sólida no Brasil. E a pedagogia, ela vem em espaços não escolares. Mas que espaços não escolares seriam esses? Como um pedagogo, um educador poderia estar trabalhando em um ambiente que não fosse necessariamente o escolar? Então, nós temos a oportunidade da pedagogia empresarial. Muitas empresas, associações, instituições, elas estão buscando cada vez mais pedagogos qualificados, pedagogos preparados, que elaborem projetos, elaborem estratégias de todo um contexto de como lidar, né, as relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Bem como tem o pedagogo no aspecto hospitalar. Então, a pedagogia, ela pode também ser inserida, né? Seria um outro aspecto de espaço não escolar, hospitalar, mas como seria nesse contexto? Muitas vezes o pedagogo, ele vai estar, existe, na verdade, já instituições, hospitais equipados, preparados, com uma estrutura de pedagogia hospitalar fixa. Porque muitas crianças ficam internadas durante vários períodos de tempo, determinadas doenças, muitas vezes cânceres, e elas são distanciadas do seu ambiente escolar. Então, a pedagogia hospitalar, ela vai trazer o quê? A ludicidade, ela vai trazer de forma lúdica para aquele momento em que a criança está passando aquele problema sério de saúde, para que ela não se perca dos contextos escolares que ela vem perdendo, para que exista uma continuidade de formação educativa, para que a criança consiga, na verdade, até um maior desenvolvimento e tratamento daquele período em que ela vive. Ou seja, a pedagogia, ela está inserida em muitos contextos. A educação, ela está e deve estar inserida em vários contextos da nossa vida. Outro aspecto seria os pedagogos nas áreas penitenciárias, que também são a oportunidade da pedagogia dentro do ambiente da área penitenciária, que geralmente são através de concursos públicos, e é importante que esse pedagogo, ele tenha uma experiência com a educação de jovens e de adultos, para que seja inserida essa pedagogia. Outro aspecto de espaço não escolar, empresas de consultoria educacionais. Então, o pedagogo, ele pode ser um consultor na área de educação. Ele pode ser um consultor onde ele vai estar fazendo uma análise
acompanhando todo aquele processo evolutivo de determinadas instituições de ensino e vendo os aspectos positivos e negativos, o que poderia modificar, o que poderia melhorar, trazendo uma estratégia pedagógica para um processo pedagógico contínuo e eficaz. Um outro aspecto é a produção e revisão de material didático. Então, a elaboração de apostilas, de materiais de apoio. Atualmente, com a necessidade da EAD, né, o ensino à distância, essa área ela se expande bastante. Então, o pedagogo ele tem mais essa oportunidade, também está trabalhando a produção de material de apoio. E a pedagogia social, que basicamente retrata o que a gente está falando até o momento, que seriam as ONGs, seria esse trabalho de uma educação não formal, seria esse trabalho de uma educação fora do ambiente escolar em ONGs, em instituições beneficentes, instituições sem fins lucrativos, que traz uma continuidade educativa do indivíduo. Então, a partir dos anos 90, as organizações elas começaram a perceber que o índice de produtividade, unido a um projeto de capacitação estratégica através da gestão de pessoas, é possível haver resultados satisfatórios. Então, percebe-se não apenas a relevância do processo educativo continuado, fora do ambiente escolar, como uma estratégia. Por quê? Quando falamos de educação, quando falamos da pedagogia, no aspecto de conduzir, de iluminar, né, a vida do contexto do discente, do educando, nós estamos falando da possibilidade de desenvolvimento intrapessoal desse indivíduo. Então, as associações, as instituições, elas começam a perceber que existe essa necessidade. Quanto maior for um treinamento continuado dentro dos ambientes de empresa, melhor o desenvolvimento das relações interpessoais desses profissionais dessa empresa. As organizações atualmente, né, odiernamente, elas investem em treinamento e desenvolvimento através de projetos elaborados por pedagogos. E quando a educação não escolar, ela é considerada um processo pedagógico, tá? Por quê que eu fiz essa reflexão nesse momento com vocês? Porque a educação formal, que é essa educação que nós estamos acostumadas dentro do ambiente escolar, seguindo todas as diretrizes básicas estabelecidas pelo MEC, toda uma estrutura formal educativa, ela existe necessariamente um processo pedagógico. Existe uma continuidade, existe uma finalidade, existe uma intencionalidade desse processo educativo e essa formação do indivíduo. E na educação não formal, muitas vezes acredita-se que é uma educação, por ela não seguir uma estrutura rígida, ela não apresenta um processo pedagógico, um processo continuado. Tá? Então, ela adquire esse processo quando a intencionalidade são explicitados, configurando modos de ação sistematizado. Então, não é porque uma educação não formal, uma educação que não é dentro da escola, ela não vai existir um processo pedagógico. Sim, ela pode sim desenvolver. Se ela existe uma intencionalidade, se ela existe uma continuidade, se ela existe um projeto que dê continuidade das ações dentro daquele momento, daquela realidade cultural, é sim um processo educativo. A pedagogia, ela é interessada pelo fenômeno educativo em seu sentido amplo. Ele vai além da escola, é um campo de conhecimento que deve assumir através de diálogos interdisciplinares. Como assim? A pedagogia, quando ela está interligada com toda essa conexão de reestruturação, de transformação, é necessário para que haja, de fato, uma interligação de conhecimentos, a interdisciplinaridade. Então, o pedagogo, na atualidade, ele precisa buscar uma educação continuada. Primeiramente, o educador, o pedagogo da atualidade, ele precisa se especializar, porque a disciplina da pedagogia, a profissão da pedagogia, na verdade, é uma profissão que ela abrange muitas áreas. O pedagogo
principalmente quando ele está nesse contexto fora de sala de aula, ele vai se deparar com várias especialidades. Então, se ele está num ambiente hospitalar, ele vai se deparar com especialidades médicas, com profissionais da área de enfermagem, com fisioterapeutas, com psicólogos. Quando está em outros aspectos, dentro de empresas, então ele vai se deparar com profissionais da área de gestão, da área de recursos humanos. Então, o pedagogo, ele precisa ser interdisciplinar, ele precisa buscar essa continuidade do conhecimento para que ele consiga, de fato, agregar o seu conhecimento teórico com a prática que ele vai utilizar naquele momento, que seria, no caso, fora do ambiente escolar. E qual a dimensão pedagógica da educação não formal, da educação que é fora da sala de aula? Então, a dimensão pedagógica é buscar possibilidades de educação para a cidadania, para a melhoria de qualidade de vida da comunidade. Então, percebe-se, já décadas atrás, que apenas essa educação dentro de sala de aula, apenas com o intuito, como vimos, até pela lei, né, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança, ele remete que a educação ela deve ser a preparação do indivíduo para a sua vida profissional. Só que a gente percebe que vai além disso. Existe uma dimensão pedagógica que não é apenas transformar o indivíduo no aspecto de uma aprendizagem vertical, mas transformar esse indivíduo em uma educação que seja, de certa forma, trazendo para esse indivíduo uma complementariedade, fazendo esse indivíduo refletir. Educar não é apenas transferir conhecimento. Educar é ensinar a pensar, é ensinar a refletir. Por isso, o momento que vivemos necessita de adequações em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós estamos vivendo atualmente um momento de pandemia, todas as profissões elas estão precisando se readequar. E o pedagogo principalmente. Por quê? Porque o educador, o pedagogo, ele é a base de uma transformação social. É através da educação que nós formamos cidadãos conscientes. É através da educação que nós conseguimos promover, de fato, uma sociedade justa, livre e solidária. Não apenas com as leis apontando que a educação deve ser seguida de uma forma técnica, de uma forma engessada. Não, essa educação precisa ser transformada, esse educador precisa ser transformado para se de fato conseguir promover a qualidade de vida. A organização na praxis pedagógica, na educação não escolar, eu trouxe para vocês uma reflexão de Paulo Freire. Embora existam muitos questionamentos, às vezes críticas, sobre o processo educativo segundo Paulo Freire, no entanto, a gente percebe uma necessidade de educar através da praxis, segundo Paulo Freire. Mas por quê? Paulo Freire ensina que a educação, o ponto de partida de toda a prática educativa é a situação concreta, a realidade, o meio existencial. A experiência vivida torna-se a referência do momento reflexivo. Como assim? Muitas vezes nós percebemos grandes evasões escolares. Nós percebemos dentro do ambiente escolar a dificuldade dos professores, tentarem passar as disciplinas, tentar trazer a educação. Percebe-se a dificuldade, muitas vezes, de haver uma coesão, né, uma dialogicidade nesse momento. E não conseguimos, porque são contextos diferenciados. Cada indivíduo, cada educando, ele é único. Cada educando passa por processos, muitas vezes pessoal, familiar, e existe uma dificuldade, muitas vezes, do educador trazer o conhecimento para esse indivíduo. Então, a praxis freiriana, ela traz que o conhecimento do educador, ele deve estar alinhado à sua prática através da intencionalidade de conhecer, primeiramente, quem é o meu educando, qual o processo que meu educando vem passando.
Quais são os meus alunos? Quem são os meus alunos? Quais são os problemas vivenciados por esse aluno? É um contexto de uma escola pública? É um contexto de uma escola particular? Quem é esse meu aluno? O que ele vivencia? Então, o educador, quando ele tem um conhecimento profundo do aluno que ele está trabalhando, que ele está tentando buscar esse desenvolvimento desse aluno, fica mais fácil desenvolver uma prática educativa voltada para uma prática de transformação do indivíduo. Os princípios da pedagogia libertadora de Paulo Freire é a humanização, é a empatia, é a dialogicidade, é a problematização, a conscientização e a emancipação. Por isso ele é tão conhecido a autonomia, a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, onde traz essa autonomia do pedagogo. Embora existam leis que regulem, logicamente, nós precisamos seguir essas leis que regulam o ensino nosso, o processo educativo. No entanto, existe uma autonomia para esse pedagogo. Então, como que ele transfere o conhecimento? Se for dentro de sala de aula, como ele transfere esse conhecimento para o aluno? Se for fora de sala de aula, como nós estamos estudando, né? A educação não formal, a educação fora do ambiente escolar. Como esse educador está passando esse conhecimento para esse indivíduo, esse jovem, esse adulto? A praxis educativa freiriana é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo em si mesmo. Então, o processo educativo, ele é amplo, ele é complexo. A educação, ela é ampla e ela deve ser inserida em todos os contextos. Deve ser inserida desde o ambiente escolar e dando continuidade em todo momento da vida do indivíduo em sociedade. O empreendimento de dispositivos de reconhecimento e formação profissional dos pedagogos para atuar nesse cenário, ele reveste importância. O exercício profissional pedagógico da educação não escolar responde a demandas sociais concretas de formação humana, circunstâncias pelo qual não se pode ignorar a relevância de aprofundar a discussão. Então, é uma realidade, a educação não escolar, ela é uma urgência e cada vez mais busca-se uma pedagogia reflexiva, uma pedagogia que consiga ser construtiva de um processo educativo de fato não utópico, mas real, capaz de transformar indivíduos. E eu gostaria de finalizar com vocês com uma frase do Paulo Freire que diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. E é com essa frase que eu finalizo e deixo uma reflexão. Quem são, na verdade, os pedagogos da atualidade? Você, estudante, futuro pedagogo, você quer ser um professor ou um educador?